Sejam bem-vindos. Meu nome é Arthur Ituaçu, sou professor do Departamento de Comunicação, coordenador de pós-graduação. A gente está aqui nesse encontro para conversar sobre os caminhos da comunicação, né? As tendências, novos caminhos da comunicação, em especial enfatizando a questão híbrida, né, do profissional de comunicação, a importância da característica híbrida do profissional de comunicação. A gente tem aqui conosco o Rafael Medeiros, né, ex-aluno do Departamento de Comunicação, diretor e roteirista, né, se formou em 2012. Muito obrigado, Rafael, pela disposição de vir aqui conversar com a gente. Ficamos muito felizes de sempre encontrar nossos ex-alunos e poder conversar novamente com eles aqui, em especial no campo da comunicação, né? Sobre o campo da comunicação. Legal, eu que agradeço. Muito obrigado. Temos também o professor Gustavo Robichês, professor da PUC, um entusiasta, né, da relação entre comunicação e tecnologia, um grande parceiro do departamento, um professor de informática, enfim, grande parceiro nessa relação entre comunicação e tecnologia que a gente tem investido bastante também nesse caminho, e algo que está muito em voga hoje em dia, né? As possibilidades dessa relação entre comunicação e tecnologia, né? Envolvendo aí ciência de dados, mídias sociais, machine learning, inteligência artificial, etc, etc e tal. Temas até, inclusive, muito em voga hoje em dia, por exemplo, no campo da política, que é o campo que, em especial, eu atuo, né? Então, também muito obrigado, Gustavo. É sempre um prazer tê-lo aqui conosco, né? Você já é da Casa da Comunicação, né? Você é um professor da Casa da Comunicação já. Arthur, obrigado pelo convite, é uma oportunidade bacana para a gente trocar um pouco, conhecer um pouco do trabalho do Rafael também, e a gente discutir um pouco sobre os novos rumos da comunicação, né? Novos caminhos. Isso, bacana. Nós temos um vídeo, então, né, para iniciar a nossa conversa. Quem dá isso? A minha opinião sobre o curso de estudos de mídia é por que não foi lançado antes. A gente pensou num curso só com 16 matérias obrigatórias e as outras optativas, e que pudessem ir para 3 vertentes, né, que a gente chamou de ênfase. Uma ênfase em publicidade e comunicação corporativa, uma ênfase em cinema e audiovisual e uma ênfase em comunicação e tecnologia. O curso de jornalismo continua e se mantém como curso, que é o nosso curso tradicional, né? Vai fazer 70 anos. A PUC, ela me proporcionou um mundo muito maior do que eu estava achando que eu ia encontrar. E ela fez isso quando me deu aulas riquíssimas, me apresentando um mundo dentro do jornalismo e também na comunicação social em geral. Eu tenho muito orgulho de me entender hoje como um criador de narrativas. E foi um caminho descoberto graças à diversidade do conhecimento que a PUC me trouxe. A PUC, de forma pioneira, se coloca no século XXI no lugar certo, na parte da academia que está antenada com as demandas de um novo tempo. Experimentação de narrativas, experimentação de linguagens, experimentação de formatos. Nós precisamos experimentar para poder inovar. E essa riqueza você leva para a sua vida toda. E muda a sua forma de pensar. Então vai fundo, sacou? Se joga. Esse é o meu principal conselho para quem está entrando na PUC agora. E é isso, vai legal.
tá aí o nosso vídeo, né, produzido pelo professor da casa, professor Luiz Nachibin, né, tem sido um grande sucesso o nosso vídeo, com o apoio da agência também, do departamento, a agência de publicidade do departamento, né. Temos aqui também vários professores do departamento, diretora do departamento, a professora Tatiana, a professora Cláudia, coordenadora do curso de estudos de mídia, enfim, professora Cristina Bravo, professora Luciana Pereira, professora Bruna Alcar, professor Alexandre Caralta, né, e nosso apoio fundamental, Valéria, Andréia, ou seja, tem todo um hall aqui para conversar sobre os caminhos da comunicação. Então, eu acho que a gente começa com o Rafael, né, Rafael, que presente no vídeo, com uma fala super bacana. Também te agradecer pela participação no vídeo. Tem 2 agradecimentos, né? A participação aqui e a participação no vídeo, né? Que nos dá muito orgulho assim, de ver isso acontecendo. Legal, legal. E aí, como você vê hoje, então, esse profissional de comunicação com perfil híbrido e qual o papel da PUC nisso, nisso que você pensa do que seja o profissional de comunicação? Tem no início dessa minha trajetória com a comunicação, eu lembro que até a escolha de fazer comunicação, ela veio muito por conta dessa diversidade que o curso ele já apresenta ter logo de cara, né? Então, eu tinha 18 anos, tinha que escolher alguma coisa para fazer no vestibular, e aqui essa pressão, ela aumenta bastante quando você está nessa idade, né? Então, enfim, ainda não sabia muito bem o que eu queria, não tinha muito definido o que eu ia fazer de cara, então eu pensei, cara, acho que comunicação vai ser um curso interessante para eu começar e justamente fazer minhas investigações ali dentro, fazer minhas experimentações e entrar nele ali. E ao longo do curso isso só se confirmou, na verdade, né? O quanto de possibilidade de experimentação que um curso de comunicação ele te traz, né? E o flerte que o curso tem o tempo inteiro, que a comunicação de modo geral tem o tempo inteiro com tecnologia e tudo mais, eu acho que é um espaço muito oportuno de experimentação de fato, assim. E a faculdade ela é um momento de erro, de você testar, de você fazer suas investigações, suas pesquisas pessoais e tentar entender o que cabe melhor para você naquele momento ali. Então, acho que o curso de comunicação, ele desde o início eu já entendia, ele já tinha sido vendido para mim, né, por outras pessoas como um curso diverso, e entrar na PUC me confirmou muito isso, assim, o quão plural e diverso era a comunicação de fato, né? Essa ideia, né, que a comunicação ela transita, né? A gente, por exemplo, tem na PUC, a gente tem o Centro de Ciências Sociais, aí tem o Centro Técnico-Científico, tem o Centro de Humanidades, e, na verdade, a comunicação está no Centro de Ciências Sociais, mas a gente passeia em vários centros, né? A gente tem relação com o Centro de Humanidades também, tem relação com o Centro Técnico-Científico, né, Guga? Então, Arthur, primeiro, é muito bacana a gente estar numa casa que preza talvez a multidisciplinaridade como essência da formação diferencial do profissional que está nos nossos cursos de graduação, né? Em especial, né, quer dizer, eu gosto muito da fronteira de conhecimento entre as diferentes áreas e a soma que essas diferenças podem ter na resolução de problemas reais da sociedade. Sob o ponto de vista de tecnologia, sob o ponto de vista até de um guarda-chuva um pouco mais amplo, que é a transformação digital, o que a gente tem percebido é que a nossa sociedade está numa mudança constante e tem experimentado muito, né? Eu acho que uma das grandes características da PUC é ser um grande laboratório, um grande espaço para alguns erros, como o Rafael comentou, né? A gente incentiva que o aprendizado ele seja feito por ações e não por só teoria. A teoria é importante, mas ela tem que ser complementada com jornadas práticas. E a tecnologia para a comunicação, ela traz um elemento de novas fronteiras de exploração, talvez novos caminhos. Nunca a gente esteve tão próximo, né, Arthur, comunicação e tecnologia, como elementos chaves para pensar o futuro da nossa sociedade. Pensar para o bem, como resolver os problemas que muitas vezes a própria sociedade tem e está reverberando, né?
como também construir um futuro que é um futuro onde a gente possa se encontrar mais, possa encontrar mais sucesso de maneira geral. E eu revi já algumas vezes o vídeo de vocês que fala sobre o novo curso de estudos de mídia, e foi a primeira vez que eu notei a importância da palavra experimentação. Experimentação, na essência, é justamente você colocar algo em ação sem a certeza de qual é o resultado, mas sabendo que aquela jornada ela pode ser uma jornada de aprendizado e pode ajudar a gente a construir um futuro melhor. Então, a tecnologia é só um acelerador desse processo. É um elemento que pode fazer com que, de fato, uma boa ideia, uma necessidade, um desafio, ele tenha eco e se transforme em ação, e a experimentação é um componente chave para esse movimento. Fala, Rafael. Vamos lá. Eu ia falar dessa relação de tecnologia e comunicação. Acho que ao longo desses anos todos, participando do debate da comunicação e estudando e tudo que eu me envolvi até hoje, em vários momentos eu sinto que tem sempre uma sensação de que a tecnologia ela vai mudar o status quo de uma hora para outra do que se entende enquanto comunicação, né? Por exemplo, eu lembro quando eu estava na faculdade, que começaram a surgir os smartphones, a internet começou a ficar melhor, rolava muito esse papo do, será que vai mudar? O jeito de ver filme vai mudar? A gente vai mudar os enquadramentos? Eu lembro que, na época, na minha cabeça, eu ficava muito assim, cara, será que vai mudar? Os enquadramentos vão mudar? Um close não vai ser mais um close? Um contra-plongé não vai ser mais um contra-plongé? Sempre imaginando que talvez a tecnologia ela fosse chegar para botar um ponto final no que a gente entendia de comunicação até o momento. E, na verdade, com o passar dos anos, a gente vê que não é isso, né? E, hoje em dia, talvez com mais clareza, eu consigo entender que a tecnologia ela não assusta e não deve assustar tanto, porque ela não bota um ponto final no que você vem fazendo até então, enquanto comunicação, enquanto comunicar mesmo, né? Porque isso parte de uma base muito mais sólida, que é uma base de linguagem, assim. Então, essas coisas da linguagem cinematográfica, do plongé, do contra-plongé, de um raccord, de uma elipse, isso não vai mudar se a sua janela tecnológica mudar, né? Seja num celular, seja em qualquer outro tipo de janela tecnológica, a linguagem ela tem uma base mais sólida do que isso, né? Então, entendendo a linguagem, acho que isso é o principal que a PUC dá, assim, um pilar sólido de entendimento de linguagem para você poder navegar, flertar e principalmente experimentar por qualquer tecnologia que apareça ali durante o processo, né, da sua trajetória de vida em si. Legal, bacana. E isso, a gente tem percebido isso na prática, né? Quer dizer, porque de uma certa forma a gente percebe a informática se aproximando da gente, buscando esse algo mais, né? Que é esse algo mais, acho que o Rafael está comentando, e a gente tem também se aproximado da informática para entender um pouco também, digamos, de que forma a gente pode contribuir, né? Não é isso, Guga? Eu acho que você falou um ponto fundamental, que é contribuir para um mundo melhor. Inclusive até do ponto de vista das coisas práticas que a gente tem visto, né? Da desinformação, manipulação do ambiente digital, uma série de coisas que estão acontecendo, disruptivas, né? Do cenário, tanto da democracia, do cenário social, etc. e tal. Então, essa relação é fundamental, né? Essa junção acaba sendo essencial até para lidar com esse tipo de coisa, né, Guga? Não, sem sombra de dúvida, Arthur. E o que eu percebo cada vez mais é que a gente nunca teve tanta tecnologia à disposição da gente. E talvez essa difusão de novos mundos, de novos caminhos, de novas possibilidades, gerem uma série de oportunidades para os profissionais, né, atuarem em mídias sociais, atuar em redes, né? A gente está cada vez mais presente no mundo que é pautado em ecossistemas digitais, que na verdade a tecnologia é um habilitador para que isso aconteça. A gente tem uma outra característica hoje que, por um lado, preocupa, mas também é um alento, que é a velocidade com que as mudanças estão acontecendo, né? Quer dizer, isso muitas vezes nos preocupa, né? Porque a gente piscou, já mudou muita coisa. Ao mesmo tempo, se a gente não estiver confortável com esse estado que a gente está, talvez haja velocidade também para a gente mudar. E eu acho que é uma dicotomia interessante,
E o papel da comunicação aí, né, quer dizer, e tem uma dualidade, um inverso da palavra, é que o mundo digital ele distancia muito, ele muitas vezes desumaniza o processo. Eu acho que a comunicação tem um papel chave, que é o criar um diálogo mais frequente, de maior qualidade, de maior força, inclusive, não só para relacionar marcas, pessoas, e a gente tentar construir esse mundo mais humano. Eu acredito muito também na triangulação com as humanidades, no repensar como a tecnologia e como a comunicação pode reorientar essa nova experiência que é o mundo em construção, é o mundo que a gente está vivendo. Legal. Isso inclusive tem a ver com a própria a atuação profissional, né, na área de comunicação e tecnologia, né? Quer dizer, porque hoje a gente usa, né, muita coisa, né? Quer dizer, se fala muito em dados, por exemplo. Agora recentemente foi aprovada a Lei, né, Geral de Proteção de Dados. E dados são essenciais para qualquer produção estratégica de comunicação, né? Quando a gente fala em dados, a gente não precisa falar em dados como uma coisa ilegal, né? Há formas legais de usar dados, né? Há formas legais de trabalhar com dados, de trabalhar com ferramental de tecnologia, inclusive robôs, né? Há formas legais de trabalhar com robôs, né? Empresas trabalham com robôs no Twitter, por exemplo, para atendimento, não no sentido da manipulação. Então, tem todo um novo caminho para o profissional de comunicação, né? Nessa relação com a tecnologia. E aí, mais uma vez, a gente está colocando em campo esse caráter híbrido, né, Rafael? Que é esse caráter híbrido essencial de quem quer trabalhar com comunicação, né? Não dá para fechar a cabeça, né? Sim, totalmente. E isso que você falou, principalmente dos dados e tudo mais, eu acho que o maior reflexo que eu vejo hoje no meu dia a dia de trabalho é justamente a implementação da tecnologia através dos dados em si que a gente se utiliza para dirigir um filme, por exemplo. Porque a tecnologia, de fato, ela muda muito rápido, assim como o Gustavo ressaltou, né? Então, por exemplo, no meu caso, estou dentro do cinema. Se você quiser acompanhar todos os lançamentos de equipamento mesmo, de câmera ou de programas de edição, de programas de finalização, isso exige uma dedicação de uma vida inteira, assim. Então, muito tempo você está dedicado num programa, você não vai ter tanto tempo para criar. É sempre uma balança que você tem que ficar equilibrando ali. Mas isso é algo que a gente já espera que o mercado vá fazer, né? Tipo, ele vai lançar uma câmera nova, ele vai lançar uma lente nova a todo tempo. Apesar disso estar mudando o tempo inteiro, não é tão inovador quanto a chegada dos dados justamente nesse processo de tomada de decisão criativa para um filme, por exemplo. E, por exemplo, você está falando muito de análise de dados e tal. Eu lembro muito de uma campanha que eu fiz há um tempo atrás. Eu dirigi uma campanha para a Caixa Econômica da Arteplan, a agência da Arteplan, e a campanha era da Caixa Econômica. E foi uma campanha que foi totalmente modificada ao longo do processo dela, justamente pela análise de dados que o setor de BI lá, de Business Intelligence da Arteplan fez. Que é justamente isso, assim, acho que tinha um pensamento muito fixo da comunicação até um tempo atrás, que um setor de criação, ele tinha sua certa bagagem, cada pessoa da criação tinha sua bagagem, pensava-se uma campanha e colocava ela no mundo, e depois que a campanha acabava, você avaliava se ela foi boa ou não para pensar a próxima. E com o BI, cada vez com os dados cada vez mais recentes, não tem isso de esperar uma campanha acabar para você ver se ela foi boa ou não. Botou um vídeo no ar, deu 1h30, ele já não deu a onda de repercussão, de arrasto que você esperava na rede social a qual ele foi postado, já tem que mudar isso. Então, essa campanha da Caixa, por exemplo, foi um exemplo muito forte para mim, porque era uma campanha de 7 dias, a gente ia entregar um filme por dia. Quando a gente entregou o primeiro filme no primeiro dia, às 9 da manhã, e deu 11 da manhã, o setor de BI da Arteplan viu que aquele filme não daria o resultado que eles esperavam, a gente começou a mudar a campanha na hora e fez os outros 6 dias com coisas completamente diferentes que a gente teve que ir se adaptando, e a tomada de decisão, o input principalmente, era justamente do setor de BI. Eram pessoas que avaliavam esses números e viam, não dá para a gente botar um vídeo de 1 minuto no Facebook porque a gente está tendo 80% de evasão da audiência. Vamos mudar, vamos fazer um GIF, vamos fazer alguma coisa. E aí a criação começava a se adaptar a esses dados.
E o que eu vi de perto ali nesse momento é que as pessoas que estavam ali naquele setor de BI eram pessoas da comunicação, eram até alguns conhecidos meus que tinham feito PUC, mas que naquele momento ali no mercado estavam trabalhando, analisando dados, assim. Então, todo aquele imaginário que a gente tinha de comunicação, pelo menos que eu tinha na minha época, que seria ficar o tempo inteiro criando, tendo soluções criativas, baseado em uma certa experiência que você acha que tem, é muito diferente atualmente com a chegada dos dados, né? Então, eu vi muita gente que estudou comigo na PUC, que estava ali trabalhando em comunicação, trabalhando em agência, mas estava lidando com números diretamente, sabe? Isso, é por isso que a gente está prevendo, né, para o curso de estudos de mídia, né, uma oferta de várias disciplinas ligadas à informática, né? Tópicos de programação, machine learning, ciência de dados, inteligência artificial, mas também a questão da comunicação presente, né? Comunicação e tecnologia, a questão humanística, ética e tecnologia, direito e tecnologia, uma série de coisas que tentam dar conta, né, desse perfil híbrido. E, Rafael, conta para a gente um pouquinho como é que foi a sua trajetória saindo da publicidade e indo para o cinema. Acabou que é de fato uma odisseia, assim. Mas o lance foi que eu comecei a fazer comunicação na PUC, né? E ainda não tinha muito a certeza do que eu iria fazer. E aí, quando chegou lá pelo 4º período, a galera começou toda já a estagiar em agência ou jornal e tudo mais. Meu primeiro estágio foi na PUC mesmo, em comunicação, né? Que foi no portal da PUC. Então, a gente estava sempre ali, todo mundo criando junto, e saía para a rua, filmava. Eu já sabia filmar, porque eu filmava já desde adolescente algumas coisas, então já tinha uma certa experiência com a câmera. Isso foi uma certa vantagem nesse momento, né? Mas essa trajetória de cair no cinema, ela veio muito dessas experimentações que a faculdade me permitiu mesmo, sabe? E ver esses meus amigos que foram entrando em agência, contando o dia a dia deles. Depois eu também comecei a pegar alguns trabalhos com publicidade já, mas fazendo vídeo, como videomaker, filmando, editando, fazendo roteiro e tudo mais. Comecei a entender um pouco da dinâmica de agência, vi que não era agência muito bem o que eu queria. Então, na verdade, não foi pensar assim, vou fazer cinema, não foi um pensamento como esse que eu estou falando agora. Ele foi testando os caminhos, vendo aonde funcionavam, errando, voltando, indo, até uma hora que eu entendi, aqui eu acho que é o lugar onde eu me sinto mais confortável. O cinema foi o lugar onde eu senti mais acolhido, confortável, e principalmente onde eu entendi que era o melhor lugar para eu me expressar, assim, para eu colocar para fora a minha visão de mundo, o que eu acredito que eu posso acrescentar para o mundo, melhorar e tudo mais. E, sem dúvida, essa trajetória na PUC foi a que mais me permitiu experimentar, testar e tudo mais, até entender que esse caminho era um caminho confortável para eu seguir com as minhas vontades e tudo mais. Que eu acho que esse que é um ponto importante, né? A ideia da gente ter uma formação que te permite, né, a passear por vários caminhos da comunicação, né? Esse é um ponto importante, né? Eu, por exemplo, eu trabalhei com esporte, depois trabalhei com um jornal na área de internacional. Hoje eu trabalho com comunicação política, muito ligado à questão da tecnologia, né? E a gente sempre fala, existe esse guarda-chuva da comunicação que a gente consegue passear a partir do momento que a gente entende, né, uma lógica, as questões específicas da comunicação, não é isso? Sim, sim. É totalmente isso. E até eu converso muito ainda com o Sérgio Mota, que foi meu professor, né? E eu lembro que algo que me marcou muito foi ele dava uma aula que ele analisava um filme inteiro, e o filme era o Abril Despedaçado, do Walter Sage. E eu lembro que ele analisando o filme, eu comecei a ver aspectos e entender nuances que eu falei, caramba, nunca me apresentaram o cinema dessa maneira. Eu imaginava que era algo muito distante. Então, ali naquelas aulas do Sérgio Mota, onde ele explicava de um jeito que era minucioso, e é engraçado, porque a percepção que eu tinha acerca de mim mesmo era como um videomaker, né? Como alguém que... Eu não tinha muito noção dessa divisão, que tem alguém que faz o roteiro, alguém que dirige, alguém que só edita, alguém que faz a câmera. Para mim era meio que tudo, assim. Você filma, você tem que editar, entregar, fazer roteiro e tudo mais. Então, nas aulas do Sérgio Mota ali, foi um momento de experimentação, principalmente essa, quando ele analisava os filmes do Walter Salles e ele falou do Abril Despedaçado,
foi o momento que eu falei assim, caramba, isso já é um pouco do que eu faço, assim. Então, acho que talvez o que eu faço já seja cinema e eu não estou entendendo ainda, sabe? De fato, Sérgio foi em Mota, sala de aula. Sérgio Mota é a representação do híbrido, né? Total, total, total. E entender isso, e tiveram outras aulas também, a aula da Cláudia Pereira, aquela aula de pesquisa de mercado, que eu me engajei muito também, que eu lembro que eu montei um projeto de pesquisa, que eu fiquei muito engajado, que não tinha nada a ver com cinema, mas que eu fiz um projeto como se fosse apresentar mesmo para uma agência, para um cliente, fiz valendo a coisa, sabe? Na minha cabeça era de fato um trabalho, assim, não era quer dizer, não era um trabalho de faculdade, né? Na minha cabeça era um trabalho para um cliente, sabe? Eu tinha que entregar uma coisa para um cliente e levei o máximo a sério que eu pude ali e, enfim, não era cinema, mas com certeza tudo que eu aprendi com essa experiência desse trabalho da Cláudia Pereira, de organização, de método, de investigação, isso está nos meus roteiros hoje. Na hora que eu coloco isso no roteiro, quando eu começo a pensar alguma coisa, parte dessa investigação também. Então é um pouco isso, tinha as aulas da Claudete, aulas da Benedict, essas aulas todas me marcaram muito, sabe? Estética da comunicação em massa, as eletivas também foram muito incríveis, assim. Quando eu descobri que as eletivas eu poderia escolher de outros cursos, então o mundo abriu, assim, porque eu comecei a pegar a eletiva de Sociologia, aí eu fiz Sociologia Urbana com Marcelo Burgos, e, cara, tem muita coisa hoje que eu entendo dos meus enquadramentos, das minhas escolhas estéticas quando eu estou num set ou quando eu estou pensando num filme, que vem muito dessa aula do Burgos, de tanta referência que ele mostrou pra gente, tanto filme que ele falou pra gente ver, e eu chegava em casa e via de fato, sabe? Que, enfim, então foi tudo meio que sendo moldado ali, sabe? De fato, nessas experimentações que a faculdade permitiu. Muito legal, muito legal. E o Guga como eu disse, já é um parceiro, já é um professor de casa e veio da informática e hoje faz comunicação, né, Guga? Com uma plataforma de vídeos educacionais, né, com parceria com a Globo, não é isso? Conta um pouco pra gente esses projetos. Então, Arthur, eu acho que talvez eu tenha chegado no mundo da comunicação até pela necessidade, por algumas provocações que acabaram vindo de fora, né? A primeira delas, que começou há 3 anos atrás, foi de uma percepção que a gente precisava comunicar mais e compartilhar mais o que estava acontecendo dentro da universidade. Então, a gente tinha eventos, a gente tinha situações que estavam acontecendo dentro do campus que ficavam restritos a um ambiente físico, né, a um auditório. Foi daí que, através de um modelo muito pautado e inspirado no TED, a gente criou o ECO como uma iniciativa de educação digital gratuita. Então, começou a promover uma série de eventos, começou a gerar conteúdos de propósito educacional e compartilhar isso na rede de maneira aberta, né? Recentemente, até o ECO acabou, até com a minha atribuição agora recente de coordenador central de educação à distância, ser um grande agregador de conteúdo que tá sendo produzido pela universidade. E que a gente consiga, na verdade, através de um instrumento, o agregador, na verdade, é um instrumento de comunicação, é um instrumento em que a gente usa a tecnologia para potencializar encontros e potencializar com que a mensagem que está sendo, hoje não mais em sala de aula, né, mas que está sendo produzida dentro da esfera de influência da universidade, os saberes da universidade, que eles ecoem, que eles ganhem mais repercussão na sociedade de maneira geral. E tem sido uma experiência muito bacana, onde a gente ainda está, talvez, numa fase de entender o potencial disso, né? Quer dizer, é uma plataforma que tem 1 mês, mais ou menos, desde o lançamento, 1 mês e meio desde o lançamento, já está com mais de 3 mil usuários, quase 500 publicações feitas pelos diferentes departamentos. E o bem que isso gera para a gente perceber o quanto de atividade está acontecendo dentro da universidade, mesmo com esse distanciamento social. Se não fosse um instrumento de comunicação, eu até eu comento que quando a gente começou a desenhar a estratégia de retomada das atividades dentro do campus, a palavra que eu usava com muita força era comunicação. A gente precisa reestabelecer formas de troca, formas de comunicar professor-professor, professor-aluno, administração da universidade, com todo o ecossistema que está no entorno, para a gente ver a importância
dos profissionais dentro desse ramo num mercado que está pujante, né? Quer dizer, e tão pujante, também eu falei do ECOA 3 anos atrás e contei um pouco da evolução dele. A gente teve tem uma parceria com o Grupo Globo, né? Que se chama Globolab, que está evoluindo, inclusive em termos de formato, em termos de propósito. E é um setor que está em constante transformação, então é super, super bacana ver um curso na vanguarda, como um curso que está sendo lançado agora pelo Departamento de Comunicação, onde hoje a Globo começou se definindo como uma empresa de comunicação e hoje ela se define como uma Ad Media Tech, é justamente uma empresa de publicidade, mídia e tecnologia, que são justamente os pilares importantes dentro desse momento, e o que foi bacana dentro dessa experiência foi perceber o quanto que o casamento de comunicação, tecnologia e criatividade gerava oportunidades de transformação positiva para a empresa, para as pessoas que estão participando desse laboratório, dessa experiência, desse aprendizado prático. E é muito interessante, eu me lembro da primeira visita que eu fiz para o departamento de comunicação, isso já tem um tempinho, eu não vou entregar a minha idade, com o professor César Romero, que eu fui conhecer, antes da gente lançar o Apple Developer Academy, Arthur, eu fui conhecer as práticas do departamento de comunicação. Isso tem mais de 6 anos, 7 anos, não sei exatamente quanto tempo tem. Eu fiquei assim, eu sorria andando pelo 6º andar, ali do Kennedy, conhecendo cada um dos laboratórios, conhecendo todos os projetos que estavam envolvidos e todas as atividades e o modo do aprender fazendo, que eu acho que é uma cultura do departamento e uma cultura muito, muito importante nos dias de hoje. Eu comento que eu vejo que tem talvez conhecimentos importantes para o futuro. Vocês estavam comentando sobre narrativas, sobre toda... eu vejo que a comunicação é um conhecimento fundamental para qualquer profissão. Inclusive, eu sempre já falei para o Arthur, para os professores do Departamento de Comunicação, Tatiana, Leonel, que eu vejo que boa parte do futuro da própria universidade está no fortalecimento do curso e nessa iniciativa que vocês estão lançando. Porque todas as profissões vão depender desse tipo de competência. Vocês serem um profissional especializado com essa ênfase, com esses caminhos que estão sendo criados, sem sombra de dúvida, está preparando vocês para o futuro. E um futuro que está em construção. E eu acho que isso que é bacana. E essa experiência, eu conheci o Rafael recentemente, eu fiquei impressionado a qualidade dos trabalhos que foram desenvolvidos e que, enfim, tenho até várias curiosidades depois para provocar ele um pouquinho. E acho que tem muito também a gente a ouvir, a gente a discutir aqui em mais profundidade. Legal, Guga. Eu esqueci desse crédito, né? Um crédito tão importante que é o coordenador de ensino digital, né? Nada de ensino à distância, né? O nosso coordenador de ensino digital, que liderou todo o processo da PUC se manter funcionando, né? Completando o seu semestre ao longo desse problema todo que a gente está vivendo, né? Esqueci de dar esse crédito, que até que você me lembrou. Eu me lembrei pelo primeiro objetivo, era comunicação. Porque sem comunicação, gente, a gente não faz nada hoje em dia. Eu acho que essa é um recado importante. Independente aí dos caminhos, independente das informações, até me lembrei nisso enquanto você estava provocando a pergunta. É isso aí. Se você quiser provocar o Rafael, fique à vontade. Então, Rafa, eu tenho várias curiosidades, até primeiro, assim, eu fiquei impressionado com a qualidade da produção audiovisual e do material que eu vi no sítio da sua empresa, enfim. E fico pensando, né, quer dizer, você estava falando um pouquinho da sua trajetória dentro da universidade, mas como é que esse mundo tá se transformando, cara, em termos de as próprias tecnologias que estão entrando no mercado audiovisual de maneira geral? O que está vindo por aí, né? Quer dizer, como é que as marcas elas estão se comunicando com essas inovações que estão surgindo?
Conta um pouco para a gente, cara, porque quem conhecer, depois eu acho que você podia falar um pouquinho da sua própria linha de atuação. Quem conhecer o material que foi produzido vai enxergar inovação ali. Eu acho que essa é a palavra, inovação no sentido de uma proposta nova, com uma mensagem, com uma comunicação extremamente forte, com uma narrativa extremamente bem desenvolvida. Eu queria que você falasse um pouco para a gente dos bastidores, assim, do seu próprio dia a dia, né? Quer dizer... Ah, legal. Obrigado, Gustavo. Legal, cara. Isso é um assunto que eu gosto muito de trocar ideia sobre como que o mercado audiovisual ele tá acontecendo de uns anos para cá, porque acredito que a geração, quem começou, por exemplo, a filmar, a trabalhar com isso em 2010, 2008, por exemplo, foi a geração que pegou uma evolução muito rápida tecnológica, né? Por exemplo, quando eu comecei meu primeiro estágio na PUC foi em 2009, provavelmente. O YouTube, 2009, tem pouquíssimo tempo. O YouTube ainda não era algo que você conseguia ver vídeos a busca não era. O YouTube não era uma realidade. Ele existia, mas ele não era uma realidade plena. Eu lembro até que meu primeiro trabalho que eu fiz, que foi exatamente isso, 2009, 2010, eu fiz com câmera de fita e eu entreguei no escritório do cliente em DVD. Entreguei em 4 DVDs. Hoje em dia, no computador, nem vem mais com gravador de DVD. Isso é uma diferença de 10 anos só, sabe? Então, evoluiu muito rápido. Tudo isso caminhou muito rápido, de um modo geral. Mas eu sinto muito que as pessoas tem 2 diferenças da tecnologia aí, dessa mudança constante, que é uma no equipamento em si e uma outra mudança que me interessa muito, que é uma mudança econômica e social que rolou no mercado de audiovisual nesses últimos anos. Os equipamentos evoluíram muito, eles ficaram mais fáceis de se usar, eles baratearam também bastante. Então, a tecnologia do audiovisual tornou-se muito mais acessível. Isso fez com que houvesse bem pequena ainda, poderia ser bem maior, mas houve uma pequena democratização do conhecimento. Porque quando você falava de câmeras de película ou de câmeras de fita, só o fato de alguém saber mexer no equipamento, isso já fazia dele um profissional do audiovisual, um profissional que estava ali pronto. E hoje em dia não é mais isso, né? Muita gente, existem 2 lados dessa moeda e como eu conheço muita gente nesse mercado já há um tempo, eu vejo umas pessoas que reclamam muito disso, né? Ficou muito barato o equipamento, está cada vez mais fácil de filmar, porque agora com o avanço da tecnologia você pode colorir muito mais fácil uma imagem, você pode filmar com foco automático, algo que era impossível antigamente. Você grava com cartão, então se você errar, você vai deletar a imagem, não tem problema. Se errou o foco, faz de novo, o foco vai te ajudar. Estabilizador de mão a preço mais acessível do que era antigamente. Ainda é caro, mas é muito mais acessível do que era. Então, o fato da tecnologia estar sendo cada vez mais fácil de ser dominada faz com que só um elemento te diferencie, que é de fato a linguagem. Então, ao longo desse processo, eu vi muita gente que era mais antiga no audiovisual e que eu admirava, começando a reclamar da entrada de pessoas que não sabiam tanto a princípio, né? Eu escutava muitas frases do tipo, hoje em dia qualquer um pega uma 5D e diz que é fotógrafo. Hoje em dia qualquer um pega a câmera tal e diz que sabe filmar. E naquele momento ali eu falei para mim mesmo assim, eu falei, cara, eu não quero ser esse profissional antiquado, recalcado, que não está entendendo essas mudanças que o mercado está fazendo, sabe? E a partir daquele momento foi quando eu comecei a focar cada vez mais em saídas criativas, assim, e tentar cada vez mais focar nos meus roteiros e focar cada vez mais na linguagem. Eu dei aula na Darcy Ribeiro durante 2 anos de linguagem e eu falava uma coisa na Darcy Ribeiro que de fato fez parte da minha trajetória, que teve um momento que eu parei de pensar atrás da câmera e comecei a pensar na frente da câmera. E quando eu penso atrás da câmera, eu estou muito preocupado com a lente que eu estou usando, qual o diafragma, qual o ISO, qual o melhor megapixel, não sei o quê. E na frente da câmera você está muito mais preocupado com a entrega. E a entrega, ela não depende de tecnologia nenhuma. A sua entrega, ela mora exclusivamente na sua criatividade. E aí comecei a ter ideias com isso. Quando o vertical, por exemplo, se tornou uma realidade, muita gente começou a reclamar muito do vertical e falar assim, o vertical matou a fotografia, porque agora eu não tenho mais aquele quadro bonito, horizontal, parará. É claro que quando eu olho um quadro vertical, eu penso que ele poderia ser mais bonito se ele fosse na horizontal. Mas eu falei, cara, eu vou tirar o melhor proveito disso possível. E comecei uma investigação sobre o vertical, comecei a analisar.
E aí até eu fiz um clipe todo na vertical, todo feito de celular, para celular, com efeito celular. A gente ganhou o prêmio do YouTube, foi o conteúdo mais relevante do Dia dos Namorados de 2018, se eu não me engano. Enfim, o clipe deve estar com uns 32 milhões de views agora no YouTube. É Felipe Ret, o artista, louco para voltar à música. E é isso, assim, não tinha tecnologia nenhuma. A gente gravou aquilo ali tudo de celular, quer dizer, claro que tinha, né? Mas a gente gravou tudo de celular e a ideia foi essa, sabe? O diferencial daquilo ali estava muito mais na ideia do que na câmera que eu estava usando em si, na lente que eu estava usando em si. O grande barato da história foi, de fato, o roteiro, assim. Então, acho que não sei se eu respondi a sua pergunta, mas a minha ideia era meio que essa, assim. Quando eu percebi que a tecnologia não ia parar de mudar, foi a hora que eu pensei, cara, eu tenho que focar cada vez mais na linguagem, cada vez mais na criatividade, porque é isso que vai me levar mais longe. Não vai ser entender da máquina que vai me levar mais longe, vai ser realmente o criativo. Eu vi ali por uns trabalhos que você fez e que foi pelo menos me marcou, a relação das marcas e do conteúdo, né? E da comunicação, né? Como é que você tem trabalhado isso? Ah, sim. Isso é uma questão mesmo, assim, das marcas, e eu acho que isso vem muito da bagagem de ter feito publicidade mesmo. Rola muito, às vezes, de um cliente me pedir um orçamento e falar, às vezes marcas grandes mesmo, falam, Rafa, queria fazer um comercial de 30 segundos, esse é o briefing, vai passar não sei aonde, o que você acha? Aí eu olho um pouco o briefing, penso aquilo ali e eu sempre volto com algumas perguntas para o cliente. Eu falo, mas você quer fazer um comercial de 30 segundos, mas quais vão ser os desdobramentos disso? Eu vou te entregar um filme final de 30 segundos, você não vai querer botar isso no Instagram? Se quiser botar no Instagram, vai ser Instagram Feed ou Instagram Stories, ou vai ser Facebook Feed ou Facebook Stories. Você vai querer botar isso no YouTube? E às vezes o cliente fala, puta, pode crer, eu vou precisar disso. Eu falei, então, se a gente for pegar um conteúdo de 30 segundos horizontal que você quer fazer para televisão, para você depois trabalhar ele nas suas redes sociais, a gente vai ter que ter um corte vertical dele. O corte vertical do feed não é o mesmo corte vertical dos stories. Então, uma ideia do cliente que é uma entrega, às vezes viram 12 entregas. No final, essa troca que eu tenho com o cliente, porque eu quero muito que o resultado da campanha seja bem sucedido. Porque eu poderia muito bem falar, não, beleza, vamos fazer um filme de 30, é tanto. Só que às vezes tem ideias que o cliente me pede, ele tem orçamento, ele tem verba, ele me pede um filme horizontal de 1 minuto, de 45 segundos, que eu leio o briefing, eu vejo o vídeo, e eu vejo o momento atual e falo, cara, isso aqui não vai ter impacto nenhum nas redes desse cliente. Não adianta eu fazer um vídeo desses agora, pegar esse dinheiro, vou ganhar o meu dinheiro agora, mas daqui 3 meses esse cliente vai ficar com a impressão de que puta, aquela campanha não deu muito resultado não, vou investir meu dinheiro em outro tipo de ação, não vou mais fazer vídeo. Então, eu acabo entrando sempre um pouco no marketing também, acabo sempre dando sugestões de vamos transformar isso em mais peças, você quer fazer um vídeo de 30, vamos fazer 2 vídeos de 15 na vertical e 8 GIFs. Eu sempre entrego mais peças para poder fazer com que aquele cliente entenda que vídeo é algo que vale a pena ele investir a longo prazo, sabe? E aí, deixa eu te fazer uma última provocação, pelo menos de curiosidade, a partir desse mergulho que eu fiz no portal, que é justamente a questão da atitude empreendedora, né? Eu acho que o que a gente vê muito dando certo, e pelo menos eu enxerguei isso pelo que eu vi ali produzido, foi ter um pouco de empreender, né, Rafael? Eu acho que a PUC até trabalha não só com as linhas de formação tradicionais, mas também com domínios adicionais. O domínio adicional de empreendedorismo é um domínio importante dentro da universidade, porque o profissional de comunicação do futuro acaba sendo um empreendedor. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso também, que eu acho que é uma provocação para a gente olhar também um pouco para a multidisciplinaridade, um pouco também para que os outros departamentos podem contribuir para uma formação mais plural. Legal, legal. Acho que tem tudo a ver também com a sua pergunta anterior, né, de como lidar com as marcas, porque eu acho que isso de você olhar o briefing de um cliente e imaginar que talvez o próprio cliente ainda não tenha enxergado todo o potencial da ideia dele, é um princípio empreendedor também, de você olhar e falar, cara, acho que a gente pode ir um pouco mais a fundo nessa sua ideia, pode ser um pouco mais ousado nesse empreendimento. E muito desse perfil, dessa ideia de empreendedorismo, acredito também que ela mudou um pouco, pelo menos assim que eu entrei na faculdade, foi em 2008, a ideia do empreendedorismo estava muito, muito forte, assim, para todo lugar a revista de empreendedorismo, se falava muito em empreendedorismo, e acho que tinha uma ideia
uma ideia que era muito divulgada, muito vendida, principalmente para quem era jovem, é que seja um empreendedor, bote sua ideia para frente, seja seu próprio patrão, tenha uma ideia sua, exclusiva e tudo mais. E eu abracei essa ideia também e fiz minhas experimentações nisso. Eu tive uma empresa antes de roupa que eu queria, era um empreendedorismo mais clássico, era muito dessa ideia e tudo mais. E ao longo do processo, ao longo dessas experimentações e também ao longo do conhecimento da faculdade, né? Porque em 4 anos você aprende muito na faculdade, né? De um mês para o outro, você vai dando saltos, assim. Então, eu comecei a entender que eu poderia praticar um outro tipo de empreendedorismo, não esse empreendedorismo que estava sendo tão largamente vendido para a gente ali de bote a sua ideia para frente, tudo mais. Eu pensei, cara, e se eu começar a ser empreendedor, potencializando ideias que chegam até mim? Tipo, usar toda essa energia de botar a mão na massa, de fazer, de produção, de empreendedorismo, mas não necessariamente para botar algo do zero para frente, sim para potencializar ideias que chegam até mim. Então, foi nesse pensamento, justamente nesse momento da migração para o audiovisual, da minha migração completa para o audiovisual, é que eu pensei, cara, vou pegar toda essa vontade de fazer empreendedora e vou colocar ela a serviço de ideias que cheguem até mim. Então, acaba sendo um pouco isso, sabe? Quando você fala dessa multidisciplina, dessa diversidade de conhecimentos e de disciplinas que um profissional de comunicação deve ter, eu imagino muito nesse lugar também, sabe? De você enxergar problemas que o próprio cliente nem a agência enxergaram, você entender soluções que talvez ainda não tenham sido pensadas. Isso tudo parte de um princípio empreendedor, né? Uma ideia de tentar estar um pouco à frente, minimizar o máximo de riscos ali que você vai encontrar ao longo do caminho. Então, acho que de toda essa história de empreendedorismo, o que eu tiro muito hoje é isso, assim, sabe? No momento de abrir minha produtora, ter minhas coisas, ter os projetos que eu tenho, é potencializar ideias que chegam até mim. Bacana. Muito legal. E para quem gosta dessa área de empreendedorismo, né, Guga, a gente tem na PUC a empresa Júnior, né, que é uma experiência bacana, interdisciplinar, né, que os alunos podem participar. A gente tem a incubadora de empresas, né, que apoia a sala, secretária, enfim. Eu recebo e-mail até hoje do Instituto Gênesis, porque eu assisti algumas palestras lá, chega até hoje, assim, querido aluno, tem dia tal, tem alguma coisa, sempre tem. Isso aí. Guga, você teria mais alguma provocação? Senão vou abrir para perguntas. Não, eu acho que a gente já pode abrir para perguntas. As 3 que eu tinha, eu já fiz. Então, estou abrindo para perguntas, pode mandar pelo chat, a gente abre o microfone também, não abre? Microfone também, se for preciso, né? Quem quiser perguntar, a gente pode abrir sem ser pelo chat, a gente abre aqui o microfone, é só levantar a mão. Olha aqui, temos uma pergunta aqui. Maria Clara Firman. Tem uma dúvida. Se eu trocar do currículo antigo para o novo, as matérias do terceiro período, para o qual irei período que vem, já vão estar disponíveis período que vem ou vão acompanhar os alunos do primeiro período que vão entrar direto nos estudos de mídia? Tatiana, Cláudia, que entendem mais disso. A princípio vão acompanhar os alunos que estão entrando. A gente vai colocar algumas já do novo como eletivas. Então, mas a gente ainda está estudando isso e vai abrir para conversar com vocês possivelmente em outubro, para poder até ver caso a caso o que é interessante, ajudar a montar a grade, ver se quer trocar, não quer trocar, enfim, vamos fazer uma conversa mais pente fino. Nesse primeiro momento a gente está focando no vestibular, aí no segundo momento a gente vai focar no público interno e vai ver como a gente faz essa oferta mesmo de novos cursos já para quem quiser trocar. Ok. Então, está aí respondido. Mais alguma pergunta? Eu acho que a professora Cláudia, que é coordenadora de estudos de mídia, queria fazer uma pergunta, não é isso, Cláudia? Uhum. Queria fazer uma pergunta para os dois, para o Guga e para o Rafael. E aí, obviamente, vou puxar a brasa para a minha sardinha, né? Para falar um pouco de juventude, enfim. Eu acho que essa pandemia trouxe algumas surpresas. Primeiro, o grande susto da gente mudar totalmente a nossa vida para
as telas, né? Então a gente teve que se reorganizar para os Zooms da vida, enfim, tudo foi projetado aqui para as telas. Muito se fala sobre o jovem ter essa intimidade enorme com a tecnologia, né? Tirar de letra e, enfim, né? Ficar muito à vontade na frente das telas. E o que a gente vê, principalmente na área de educação, são as telinhas fechadas, né? A câmera fechada. As aulas acontecem com as câmeras fechadas, isso em todos os níveis, né? Ensino fundamental, ensino médio, na universidade também a gente tem visto isso, o que é assim um contrassenso naquela verdade de que o jovem é totalmente tecnológico, que lida muito bem com a sua imagem, com a projeção da sua imagem, enfim, né? Então acho que isso revela que nem todos os jovens são iguais e que nem tudo que se fala sobre os jovens é verdade. Então, eu queria perguntar para vocês dois o seguinte: o Rafael é um cara que o trabalho dele também é muito, não somente, mas também é muito voltado para as culturas urbanas, né? Culturas juvenis, enfim, acho que quando ele falou da adolescência dele, certamente ele falou da experiência, ele é um exímio patinador, então ele patina filmando e começou fazendo, né, a coisa meio que no esporte, literalmente, e acabou virando profissão. E o Guga, tendo essa experiência aí do ensino digital, né? Eu queria assim, que vocês falassem um pouco sobre esse desafio, né, de comunicação e tecnologia para os jovens. Né? Eu acho que se vocês acham que de fato a gente pode falar de uma juventude absolutamente à vontade com a tecnologia, quer dizer, o que a pandemia ensina para vocês nessa relação entre os jovens e a comunicação e a tecnologia? Quer começar? Pode ir. Minha opinião, eu vou dar duas perspectivas, Cláudia. Primeiro, as perspectivas dos meus filhos, né? Quer dizer, eu acho que tem 2 letramentos que eles estão começando a ganhar precocemente. Um deles, óbvio, que tem a ver com tecnologia, mas outro, sem sombra de dúvida, tem a ver com comunicação, né? Então, se a gente pensa de uma geração mais jovem, essa geração já vai entrar no mercado de trabalho com uma outra perspectiva, uma perspectiva diferente da perspectiva que a gente tem. Olhando, é um mercado enorme, né? Um mercado potencial enorme. Quando a gente fala, por exemplo, de educação digital, a gente está falando intrinsecamente de comunicação, né? De que maneira eu faço com que mensagens cheguem se eu sou professor ao aluno, se eu estou numa comunidade de prática entre os meus pares, enfim. E quando a gente fala com jovens, a linguagem é uma linguagem diferente. A gente também tem que saber encaminhar de maneira correta, desenhar novos protocolos, né? A gente está passando por mudanças cada vez mais rápidas e muitas vezes os protocolos não são tão entendidos. Mas, enfim, eu acho que é um campo de estudo enorme com possibilidades gigantescas para que a gente evolua bastante como sociedade. Eu espero que evolua, né? Nesse processo, nisso tudo do jovem, né, pelo que eu entendo atualmente, o que eu vejo com a comunicação, acho que passa muito também por um pouco da percepção política que a gente tem nesse momento e tudo mais, do quanto que o jovem é cooptado pelo meme, né? pela memetização da comunicação. Acho que a comunicação através dos memes ela chega muito no jovem, mas também até que ponto ela não é 100% despolitizante, né? A gente acha que a comunicação está chegando ali, está chegando através de memes. A gente tem até exemplos de filmes que fizeram uma divulgação muito baseada em memes, né? Ao invés de fazer uma divulgação tradicional, por exemplo, aquele Bird Box do Netflix, foi um filme que foi divulgado, além da divulgação tradicional, ele teve um planejamento muito forte com as páginas que fazem meme e tudo mais, né? Aquelas coisas todas. Tinham vários memes do filme e isso é divulgação também, né? Pro próprio filme. Então, esses memes, eles chegam muito ali nesse jovem que está entendendo esses protocolos de como lidar com o ambiente digital, mas eles também são um pouco despolitizantes, sabe? Acho que é um desafio enorme, na verdade, da academia, um desafio enorme de todo mundo entender como se aproveitar desse momento, porque a gente já entende, né, que tipo os memes eles estão conquistando e estão comunicando com muita gente, muitos jovens.
Agora, como fazer de uma maneira que os memes não sejam despolitizantes como eles estão sendo, né? Porque na política a gente viu que isso foi um desastre, está sendo um desastre, né? Toda a quantidade de desinformação que está circulando por aí é totalmente através de memes, né? O tempo inteiro. Então, fica um pouco nessa dualidade, assim. Entendo que é excitante, que é um campo enorme, mas acho que é um desafio gigantesco também entender como ter isso ao seu lado. Tem um amigo meu que é artista plástico e outro dia a gente estava trocando uma ideia sobre isso, sobre esse momento de desinformação e tudo mais, e ele falou assim, que fez muito sentido para mim, que ele falou, cara, você já parou para pensar que talvez o conhecimento que a humanidade desenvolveu até aqui se tornou tão complexo, tão carregado, tão robusto, que o único caminho que a gente teria era a simplificação dele, talvez por isso que os memes tenham ganhado tanto impacto. E eu falei, realmente faz sentido, assim, né? A quantidade de áreas que a gente tem do conhecimento hoje nunca foi tão densa, e os memes surgiram aí, né, com um impacto enorme, e eles são justamente a simplificação de quase todo o conhecimento que está na web. Legal. Vou aproveitar, tem uma pergunta para você, Rafael, aqui. Maria Clara, depois a gente volta nesse assunto do currículo. Isso eu acho, inclusive, que vai ser esclarecido, né? Como a Tatiana falou, ao longo do semestre, com calma, a gente vai entrar em todos esses pontos. A Paula Torquato, enfim, eu vou ler aqui, eu não sei se ela quer perguntar, abrir o microfone. Posso ler aqui também. Queria perguntar para o Rafael como que ele se portou no início, se foi muito difícil de conseguir contatos e se estabelecer firmemente nessa profissão de forma tão excepcional. Legal. Os contatos realmente eles são a parte mais difíceis ali do início, né? Como que você vai começar? Porque eu acho que todo mundo, todas as palestras que eu fui sempre falavam, não, faça seu portfólio, vai fundo, acredita no seu potencial, pega a câmera, vai, edita, bote suas ideias para frente e tudo mais, mas isso vale até um certo ponto quando esbarra no contato, né? Então, os contatos, eles têm dois momentos, eu enxergo assim. É muito bom quando você consegue um contato, mas fazer a manutenção dele é mais importante ainda. Então, a partir do momento que você conseguiu o contato para o primeiro trabalho, e o primeiro trabalho entrou, ele vai ser o mais importante de todos, porque o modo como você vai se portar naquele trabalho, se você vai cumprir todos os prazos, se você vai antecipar alguns problemas, se você vai ter uma postura no set que vai agradar o cliente, a agência, todo mundo que está envolvido ali, com certeza você vai ser recomendado para um próximo trabalho. E ali começa. Então, o próximo trabalho, se a gente pensar numa progressão, o próximo trabalho já vão ser 2, você já vai ter 2 pessoas te indicando, então talvez no mês que vem já tenham 4, depois você vai ter 4 pessoas te indicando, dali vão ser 8, e a coisa vai ramificando, multiplicando. Mas a ideia, na verdade, é um pouco isso, assim, mas que mais difícil do que conseguir o contato em si é manter ele. Então, a sua postura no set, a sua postura durante o trabalho, de prazo, entrega, e principalmente tentar antecipar todos os problemas possíveis, eu acho que é o que garantem, na verdade, a sua indicação e essa perpetuação. Porque eu vejo também muito no mercado que, pelo menos todos os trabalhos que apareceram para mim, as pessoas chegam até mim através de indicação. Só no segundo, só no terceiro momento é que elas vão ver meu portfólio. Na verdade, dificilmente alguém fala assim, cara, vi teu portfólio e adorei. Na verdade, a conversa é sempre, fulaninho me indicou você e eu queria ver seu portfólio, como é que tá aí? Sendo que nisso já tá pedindo orçamento, o papo já tá rolando, sabe? Então, a indicação ela é bem mais forte do que o portfólio em si. E acho que a indicação só vem mediante a sua postura ali, quando você pega seu primeiro trabalho. Então, acho que, não sei se eu respondi muito bem a Paula, mas acho que é por aí. Paula, respondeu bem, Paula? Mais alguma coisa? Valeu, Paula. Estou vendo aqui no chat. Mais alguma pergunta? Mais alguma questão para os nossos convidados? Alguma questão? Tatiana, quer falar alguma coisa? Eu ia fazer uma pergunta aqui para o Rafael e para o Gustavo, né? Com relação, o Rafael falou muito de criatividade
assim, se teria assim para o pessoal que está na faculdade, o que é ser criativo e como desenvolver essa criatividade? Qual é a importância, na verdade, de disciplinas mais teóricas, do repertório da literatura, do cinema, enfim, nesse desenvolvimento da criatividade? E para o Gustavo eu ia fazer a pergunta sobre como, na verdade, o Gustavo é um professor de tecnologia, como a narrativa pode entrar do ponto de vista da tecnologia. Eu perguntei a mesma coisa para o Rafael do ponto de vista da comunicação. Eu queria saber o contrário. Eu já ouvi muito umas histórias assim de que criatividade não se ensina, né? Ou você nasce com criatividade, ou já era. Rola muito um papo assim em alguns momentos, né? Mas eu discordo completamente, porque eu acho que você é um recorte de tudo que você já viu e toda a bagagem que você já acumulou na vida. Então, nesse sentido, para você imaginar como que você vai trabalhar a sua criatividade ao longo do período da faculdade ou ao longo de qualquer momento da sua jornada de vida, é juntar referências. Então, o que eu mais fiz foi juntar referências ao máximo, assim. E referências até que não necessariamente eu via ligação com o que eu ia fazer no futuro. Por exemplo, eu sempre olhei a bibliografia dos cursos. De todos os cursos, eu olhava todos os livros que os professores usavam para montar o curso. E eu escolhia a dedo mesmo, via, enfim, o nome que eu achava mais legal e falava, esse daqui eu vou ler. E na aula da Cláudia Pereira, especificamente, teve um que era o Microtendências. Lembra, Cláudia? Do PEN e esqueci o nome do outro. Mas eu lembro que foi um livro que eu comprei, que era um livro que falava de tendências de mercado, que era totalmente voltado para pesquisa de mercado e tudo mais. E foi um livro que eu li inteiro. Teoricamente não tem nada a ver com cinema, mas ficou tão na minha cabeça que durante muito tempo, quando eu ia numa reunião, quando eu ia numa agência de publicidade defender um personagem para um certo comercial, quase sempre eu puxava alguma frase do livro ali e tal. Então, E as pessoas em volta falavam, nossa, como é criativo, como ele deu uma saída rápida e criativa. E, na verdade, era totalmente baseada numa bagagem que eu tinha. Então, acho que a criatividade, ela é muito... Você é um recorte mesmo, sabe? Uma coxa de retalho de tudo que você já viu na vida. Então, eu sempre juntei muita referência, tenho minhas pastinhas de referência. Agora são todas online, né? Até isso já está antiquado, né? Salvar foto no computador, né? Já tô com mais de 30 já. E aí... fica salvando foto no computador, já nem rola. Então, eu fico salvando online, assim, sabe? Eu faço umas pastas de referência online, eu separo referência por tema. Eu tenho minhas referências de moda, tenho minhas referências de documentário, tenho minhas referências de filme preto e branco, referências de filme colorido e boa parte do que tinha dos livros também, né? De todos os livros dessas aulas todas, principalmente das aulas da Cláudia, as aulas da Claudete, da Flon e da Cássia Chafin. Também foi uma aula que eu peguei alguns livros da biografia dela e da Madalena Sapucaia também. Foram aulas que eu busquei os livros depois, assim, isso foi muito bom. Guga? Tati, eu acho que é uma excelente pergunta, primeiro porque eu acredito que tem uma relação inversa, né? Quer dizer, no sentido de as narrativas e são extremamente importantes para que haja um fechamento consistente de qualquer temática que envolva sistemas e que envolva principalmente pessoas, sistemas e pessoas, né? Quer dizer, na verdade, qualquer instrumento de computação nada mais é do que um elemento integrador de pessoas em última análise, né? E as pessoas usam a computação, usam os algoritmos como meio para troca de informações, para troca de mensagens. Então, se a gente fosse pensar num conceito um pouco mais amplo, as narrativas fazem parte e são um elemento extremamente importante para a computação de maneira geral e fazem muita diferença quando você tem boas teorias que possam instrumentar mais consistência. Então, acredito muito que haja uma soma, né? Quer dizer, quando a gente fala de multidisciplinaridade, a gente está falando de uma troca, não de um diálogo de uma única direção, né? Não é uma fala, é um diálogo. Então, acredito que tenha muito que acontecer e muito que trocar para profissionais de comunicação, de computação, carreiras de exatas, de maneira mais ampla, estarem mais próximos de habilidades de comunicação e narrativas, sem sombra de dúvida, ajudam muito, desde a elicitação de requisitos,
a construção, enfim, de várias atividades dentro de um ciclo de desenvolvimento mais amplo. Então, tem muito potencial. Eu acredito muito nas eletivas que a comunicação vai oferecer para os outros alunos da PUC nessa direção. Legal. Temos uma pergunta da Mônica Mello. Pergunta para o Rafael como ele vê o futuro da profissão na nova realidade pós-pandemia. O olhar vai mudar e haverá novo formato? O que você acha? Rafael, Mônica Mello, mãe da Mila, tá? Sim, eu sei. Oi, Mônica. Então, assim, a gente tem sempre um olhar otimista, né, com relação a tudo que aconteceu. Acho que durante a pandemia foi um momento tão reflexivo, acho que para todo mundo, que a gente sempre imagina que vai voltar de fato diferente. Assim, eu imaginei muito que fosse voltar completamente diferente, pelo menos os sets de gravação, porque você lida com muitas pessoas, é impossível ter um set sem ter aglomeração, né, e tal. E com essa flexibilização agora da quarentena, cada vez mais está tudo voltando ao normal, exatamente como era antes. Então, os cuidados estão cada vez menores. Eu já estava eu gravei alguns trabalhos no finalzinho de junho, por exemplo, e o cuidado estava muito grande mesmo, as pessoas totalmente equipadas, equipe reduzida, o máximo de produção online possível. E aí eu acho que quando você fala de produção online, acaba mudando um pouco o olhar mesmo, né? Porque a Cláudia até falou que a gente teve que se acostumar com o mundo através das telas, né? Então, isso rolou muito, os próprios atores se dirigindo, né? Tipo, o Lázaro Ramos fez uma campanha gigantesca onde ele mesmo dirigiu, ele mesmo se filmou dentro de casa e tudo mais. Então, isso acaba realmente mudando um pouco o olhar. Mas agora, que já está esse clima, infelizmente, um pouco final de festa da quarentena, né? Todo mundo voltando ao normal, as gravações estão voltando com tudo. Então, eu acredito que a pandemia ela vai deixar um discurso, ela vai deixar uma fala, mas eu não sei se em vias práticas ela vai de fato modificar o mercado do audiovisual, porque as produções que eu conheço, das pessoas, dos profissionais que eu conheço, pessoas que estão em volta de mim, já estão voltando a gravar normal, já está tudo acontecendo de modo normal. Então, acredito que pro ano que vem, Mônica, a gente já vai ter produções acontecendo de um modo normal, sabe? Acho que o olhar e o formato, eles tiveram um momento de mudança durante a pandemia, durante a quarentena em si, quando a quarentena estava mais ferrenha. Mas agora que já está rolando essa flexibilização, vai voltar ao normal, sabe? O formato, o olhar. O que eu acho que fica de herança, de fato, vão ser as lives, o formato de live, esse formato que eu acho que as empresas elas já conseguiram capitalizar muito bem em cima, já viram que é totalmente lucrativo. Então, eu acho que pode mudar um pouco isso, sabe? A popularização em massa das lives e as lives, de fato, virarem algo que vai entrar no calendário agora de qualquer planejamento, de qualquer campanha, seja de um artista ou seja de uma marca. As lives, com certeza, vão estar presentes ali. Isso foi um caminho sem volta. Agora, com relação às propagandas, aos filmes, às séries do Netflix, acredito que isso não vai mudar.